Boa noite a todos. Então, vamos dar continuidade, né, para o evento, para o Embarcados Experience 2020. Hoje eu vou trazer uma coisa um pouquinho diferente para vocês, né? A gente vai. Essa é talvez a primeira apresentação que eu faço aqui pelo pessoal do Embarcados que eu não tenho nenhuma linha de código. Então, da última vez a gente tinha 100 slides com 87 deles com linhas de código. Agora a gente tem também uma apresentação de 72 slides sem nenhuma linha de código. Por quê? Eu vou tratar com vocês um assunto um pouquinho diferente, né? A gente vai falar um pouquinho do usuário. Então, um tema legal, principalmente para a gente que é engenheiro, a grande maioria de nós escolheu engenharia porque não gosta de mexer com gente. Novidade, nossos projetos trabalham com gente, os nossos produtos são utilizados por gente. Isso é um problema que pode ser mais ou menos grave. A gente vai comentar um pouquinho disso. Então, como é que eu consigo fazer o meu sistema ser a prova de usuários, né? Como é que eu consigo fazer com que, além das questões técnicas de desenvolvimento, a gente também consiga trabalhar com ele para as pessoas, né? Então, eu vou falar em 4 pontos de maneira geral, vou falar rapidinho sobre o problema, a gente vai entrar nos detalhes mais técnicos, um pouquinho do que é engenharia de fatores humanos, engenharia cognitiva, engenharia de usabilidade, como isso pode ser impactado. A gente vai tentar entender um pouco das limitações do ser humano e aí que está o grande X da questão. Não é só falar do usuário, mas primeiro é entender quais são as limitações e o porquê algumas decisões não são legais. E aí sim, como é que eu planejo o meu produto? Na verdade, a gente vai passar hoje 2 ferramentas, uma que é a avaliação heurística, outra que é o teste de usabilidade. A gente vai comentar sobre os dois e essas 2 ferramentas vão me ajudar de maneira fantástica a gerar realmente um problema mais, gerar um produto um pouco mais legal para os usuários, um pouco mais fácil de utilizar. Então, uma coisa bastante simples para a gente começar a analisar é quem que já fez download de algum aplicativo, né? Ah, tô lá, tô precisando de alguma coisa, vai lá, baixa o aplicativo, faz um teste e 15 segundos depois fala, não é isso, deleta e continua. Por que que a gente faz isso, né? Porque às vezes o aplicativo não faz o que a gente queria, então eu precisava de alguma função, achei que aquele cara fazia, ele não faz. Ou então ele não foi útil, ele até faz, mas eu não precisei daquilo ou de todas as ferramentas. Ou ele era muito lento, ou eu tinha que fazer uma série de teclas, isso é muito comum para web. Você entrou na web, se o cara fala assim, inscreva-se para ler. Você já pula, vou procurar notícia em outro lugar que eu não preciso fazer isso. Então, tem muitas telas, ou é muito demorado, ou não tem cara de ser confiável, ou ele não tem cara de ser seguro, ou que é difícil a gente usar. A gente tentou uma vez, depois, na hora que eu entro de novo, não lembro como é que faz para usar, tinha muitos passos, não lembro qual que era o menu, tinha uma sequência que era estranha. Ou simplesmente você não gostou. Olha, não achei legal essas coisas, eu vou ficar com o meu antigo ou vou mudar de outro sistema. Então, tudo isso são más experiências de usabilidade, tá? E isso é o que tá. E aí a gente tem 2 questões. A gente tem a questão do produto não causar uma boa impressão, ou por problemas de usabilidade, que são exatamente os mesmos que a gente está fazendo aqui, o nosso usuário utiliza o produto errado. Então, às vezes, o produto é legal, a gente desenvolveu, ele faz, mas o usuário não sabe utilizar. Será que o problema é o usuário ou eu poderia ter feito o produto de uma maneira que aquilo não acontecesse, né? Então, são as áreas que a gente quer colocar. Então, alguns exemplos ruins, óbvios, né? Esse é de um livro, The Design of Everyday Things, onde só tem projetos de coisas que não fazem sentido, né? Esse é um bully que, na melhor das hipóteses, você vai ter muito trabalho de colocar o café ou o chá quente na tua xícara. Na pior das hipóteses, vai se queimar. Tem um campeonato muito legal no Reddit que é vamos fazer o pior controle de volume possível. Então aqui são algumas das experiências, né, de como você pode criar um controle de volume que não funciona. Mas vamos para casos reais, né? A Ford teve um problema, isso já há um tempinho, de interface e eles tiveram várias notas negativas e as vendas dos carros que estavam embutidos, que tinham embutidos essas centrais as primeiras centrais de interface deles caíram vertiginosamente. O pessoal simplesmente fugia disso. Então tem um impacto que não é só
bonito, é feio, é legal, não é legal, mas a gente tem um portal de vendas. Para quem tiver um tempinho, esse site é um site muito legal, tá? Isso aqui é um jogo. Então, o objetivo desse jogo é você entrar no site e conseguir se cadastrar no site. Só que ele faz tudo de errado de interface. Então, eu gastei 3 minutos e meio para conseguir brincar de fazer o login no site. Então, é bem legal para vocês verem tudo que a gente pode fazer de errado. E nós temos problemas muito ruins, né? Daqui a pouquinho o Sérgio vai estar comentando com vocês sobre segurança, tá? Um dos elos de segurança mais críticos, a gente vai passar rapidinho no slide, é a questão do ser humano. E o ser humano é o elo mais fraco. Hoje em dia, nós temos, e aí o Sérgio vai tratar exatamente disso, a gente consegue montar um produto que, em termos de segurança, ele é praticamente anti-falhas. Mas tem o ser humano trabalhando com aquilo ali. E as coisas podem acontecer em níveis assim bastante absurdos. A maioria de vocês deve ainda se lembrar, né? Isso aqui já fazem 8 anos, mas é um caso bem emblemático, né? Uma menina acabou falecendo porque a enfermeira confundiu soro com vaselina. Aí você fala assim, nossa, que absurdo, né? A enfermeira vai colocar soro no lugar vai colocar vaselina no lugar de soro, tal. É culpa dela, não podia fazer. A primeira coisa que a gente faz é isso: vamos crucificar a enfermeira, demite ela com a investigação, conselho o conselho regional de enfermagem e resolver o problema. Na verdade, não. Aqui uma figura legal. Desses dois, tá? Qual desses líquidos é vaselina líquida e qual desses dois líquidos é soro? Se você tiver esses dois frascos na sua frente, qual a probabilidade de você cometer errado? Vamos pensar no cenário real. Enfermeiras. A grande maioria trabalha em turnos de 12 por 36. É um dos padrões mais clássicos. Depois de 12 horas, cansado, é um turno cansativo, você está mexendo com pessoas, é um trabalho pesado. Qual que é a chance de você se confundir? E dê uma olhada. Não dá pra. Assim, mas a enfermeira tem uma certa responsabilidade. Óbvio, essa etiqueta aqui é completamente diferente dessa etiqueta. Não tem como errar. Não é o caso, né? Então, e aí é o que a gente tem de diferente. A gente tende inicialmente a acusar o usuário, o erro é do usuário, mas a gente não pensa que eu posso ter vários outros problemas embutidos. Então, como é que eu evito que esse tipo de coisa aconteça novamente? Porque demitir a enfermeira não vai resolver o problema, porque isso é uma bomba em potencial que vai voltar a acontecer. Então se vocês quiserem pesquisar, tem todo o motivo do que aconteceu e você percebe que não é só a enfermeira que agiu errado. Teve uma série de atividades, de problemas de acontecimento, de protocolo, que chegou nessa situação. Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Com problemas com sistemas eletrônicos acontece a mesma coisa. No Afeganistão, isso em 2002, né, já há 18 anos, a gente teve um problema, assim, parece piada se não fosse realidade, né? O pessoal pediu um airstrike de apoio, olha, marcamos aqui o lugar bonitinho, né? Então eles estão lá no outpost do Talibã, falou, olha, tá aqui, marcou condição de GPS, caíram fora, falou, olha, pode mandar. De repente, a aeronave vem e joga o bombardeamento exatamente onde estavam os militares americanos e não no posto. Por quê? Porque o pessoal achou que toda vez que eu tirasse a bateria do meu dispositivo e colocasse de novo, ele recadastrava com a posição atual do dispositivo. Ele pegava a coordenada GPS do local. Então alguém foi lá no posto do pessoal, marcou a coordenada com GPS, voltou, acabou a bateria, os aviões estão vindo, o cara tirou a bateria, colocou nova. Nesse momento, ele recadastrou com a posição de GPS atual e bombardeou a própria localização. E isso é um problema grave. O que aconteceu? Olha, a gente tem um problema sério de treinamento, porque isso acontece, a gente sabe e está no manual.
nós temos que ter certeza que as pessoas entendem o que está escrito no manual. Então, uma coisa é você depender da pessoa, a outra coisa é você conseguir garantir que não vai ter falha quando eu tenho pessoas envolvidas. Então, esse é o nosso maior problema. Qual que é? Culpar o usuário. A gente não pode, em primeira instância, fazer essa culpa, tá? A gente brinca, a gente fala bastante que o usuário é complicado, tem um monte de piada que a gente faz, mas esse cara é o elo mais fraco. Então, como é que a gente vai resolver isso? Um dos exemplos mais legais é a gente puxar a ideia de investigação de acidentes aéreos. Muitas das vezes, quando a gente não entende o processo de investigação ou as questões da aeronáutica, né, a gente fala: nossa, que absurdo, o piloto lá cometeu um erro crasso, matou um monte de gente e não aconteceu nada com ele. Foi para uma investigação e não sei o que, gastou 5, 6 anos, aí eles chegaram em uma meia dúzia de conclusão e não aconteceu nada. Nós, como seres humanos, temos uma tendência muito grande de querer resolver o problema, de achar um culpado. Graças a Deus, a aeronáutica percebeu que não é o caminho. Então, o que eles fazem? É um processo extremamente longo, extremamente moroso e muito útil, tá? A cada acidente que a gente tem, a gente pensa onde está o elo mais fraco, onde foi o problema que aconteceu naquela situação, e a gente começa a criar protocolos, começa a criar sistemas eletrônicos que evitam que aquilo aconteça. Então, cada vez mais o nosso sistema é mais seguro. Eu não me lembro qual dos voos que desapareceu, que o piloto tinha algum distúrbio mental, ele trancou o copiloto para fora da cabine e sumiu com o avião, né? Se suicidou e acabou levando toda a tripulação, todos os viajantes. O que acontece? A partir dessa situação, os sistemas de trava da cabine, eles não podem ser acionados se eu não tiver duas pessoas na cabine, para diminuir a probabilidade, a chance que isso aconteça. Então esse processo, ele não visa entender quem é o culpado, ele visa entender por que o erro aconteceu. Então a gente simplesmente tem que parar de reclamar do usuário. O usuário, ele tem limitações físicas, ele tem limitações cognitivas. Se a gente colocar a culpa nele, que é o processo mais fácil, né, só demitir a enfermeira, aquilo é um possível e potencial problema que vai acontecer novamente. Tá? Uma das ideias que a gente usa para modelar isso é o que a gente chama de modelo do queijo suíço. Então a gente tem os perigos, né? A gente tem aqui os nossos perigos. Os perigos, eles dependem do que pode dar errado. E eu tenho várias fatias, né, de queijos suíços que são as minhas fatias de proteção. São as minhas camadas de proteção. E somente aquele erro que conseguir alinhar em todos esses buracos, ele não vai ser prevenido. Todos os demais serão prevenidos. Então, não basta que uma camada só falhe. O que a gente tem na maioria das situações, tá? Nós temos a nossa primeira linha de defesa, são as pessoas, são os nossos usuários. Então, se o meu usuário não erra, eu não tenho falha. Para ajudar isso, a gente cria protocolos. Então, além do meu usuário ter uma certa capacidade de tomar a decisão, ele tem um protocolo a seguir. Se ele seguir o protocolo, ele não vai errar. Eu também posso ter um equipamento que ele vai utilizar. Se aquele equipamento tiver travas adequadas, eu também não vou errar. E por fim, eu tenho meu ambiente, eu tenho a própria estrutura do espaço que está colocado. Então, se a maneira que o meu espaço é organizado contribuir para o bom funcionamento, a gente também consegue evitar uma série de erros, né? E o nosso problema é que muitas das vezes, como eu já comentei agora desde o comecinho, né, a gente quer resolver ou colocar a culpa nas pessoas. Sendo que, se a gente dá uma olhada agora com calma, nós como instituição que compramos um conjunto de equipamentos para utilizar, talvez nós conseguimos tampar alguns dos buracos criando melhores protocolos de uso.
Só que os protocolos podem não ser seguidos, obviamente, pelas pessoas, né? Então, qual é o ambiente? A gente pode reorganizar, né? A gente pode reorganizar o nosso ambiente para melhorar um pouco a utilização daquilo ali. Mas não necessariamente vai ser suficiente. O único lugar que nós temos o maior nível de controle é no equipamento. Se a gente conseguir, de alguma maneira, fazer com que o nosso equipamento tampe todos os buracos, que a gente não tenha problema com o equipamento, não tem como eu usar um protocolo errado, não tem como a pessoa fazer errado, não tem como o ambiente mal utilizado gerar um erro. E é por isso que a gente está trazendo esse conteúdo aqui no Embarcados Experience, porque nós somos, por excelência, os desenvolvedores dos equipamentos. Somos nós que vamos fazer a parte eletrônica, a parte de interface com o ser humano, nós que vamos fazer grande parte das conexões. Então, é aqui que eu acho que é a melhor maneira da gente resolver esse problema. Então, é isso que a gente quer, é tentar reduzir os buracos na camada mais robusta que a gente tem, que são os equipamentos. E a gente já comentou um pouquinho do porquê que a gente quer resolver por essa linha, né? Porque dessas 4 camadas, a gente comentou rapidinho, né? As pessoas, os protocolos dos ambientes, nós não temos total controle, eu não consigo garantir. Além disso, as pessoas têm limitações. Elas têm limitações físicas, elas têm limitações ergonômicas, né? Então, na melhor das hipóteses, os nossos seres humanos têm 2 mãos, né? A gente não consegue manipular mais do que 2 coisas simultaneamente. O ser humano ele tem um determinado tamanho de braço, eu não consigo ter um alcance maior que ele. Então eu tenho limitações físicas, essas são muito mais fáceis da gente pensar. Nós também temos limitações cognitivas, tá? A quantidade de memória que a gente tem, a nossa capacidade de prestar atenção, ela é limitada. E é justamente por ela ser limitada, a memória, a capacidade de atenção, os nossos processos cognitivos, que a mágica funciona, né? Tem uma das mágicas mais antigas, aquela de bolos, de copos e bolinhas, né? Você vai mexendo os copos, colocando as bolinhas e tirando. É muito legal. Eu vi uma vez uma explicação de como a mágica funciona. Falei assim: você começa com uma bolinha, coloca num copo, mexe pra lá, mexe pra cá, tal, tal, tal. E quando a pessoa não estiver vendo, você tira a bolinha debaixo do copo. É assim que a mágica funciona. Não tem outra solução. Mas o fazer a mágica é como eu utilizo das falhas de atenção e memória para fazer com que aquilo aconteça. Então é exatamente nesse ponto que a gente quer. Por fim, nós temos uma terceira limitação, que é o problema de conhecimento. Nem todo mundo é engenheiro. Isso é uma tristeza muito grande no meu coração, né? Seria muito bom se todo mundo tivesse um diploma de engenharia e pensasse como engenheiro. Mas isso não é o padrão. E, além disso, nós desenvolvemos alguns produtos que vão ser usados para as pessoas que mal têm ensino básico, que mal sabem ler ou escrever. Então, a gente vai construir um termômetro eletrônico, a gente vai construir um sensor de pressão que a dona Joana, de 70 anos, lá no interior do Ceará, que vai utilizar. Ela não sabe ler e escrever. Então, mas ela precisa fazer a utilização daquilo. Então, como é que a gente prepara para esse cenário, né? A primeira coisa é ir nessa linha, é a gente entender as limitações do ser humano. Entendendo as limitações, sabendo que por mais rápido que a gente consiga ser, a gente não vai provavelmente quebrar a barreira dos 4, 3 segundos. A gente tá ralando para descer dos 9, para chegar no 9 baixo. Não vai conseguir isso nos 10 metros rasos. Então nós temos limitações. E entender um pouco dessas limitações, entender as tecnologias envolvidas, o que eu posso e o que eu não posso fazer, e aí sim, desenvolver as interfaces e testar. E em várias palestras, em vários locais, a gente já ouviu a importância do teste, não só no teste da interface, mas o teste do software, fazer unidade de teste, Test Driven Development. Como é que eu coloco isso dentro do meu processo? O testar é muito importante. Então, como é que a gente melhora as nossas interfaces? A primeira pergunta é como é que eu sei que a minha interface é boa, né? Então eu posso ter 2 interfaces completamente diferentes e não necessariamente uma é melhor que a outra.
Por quê? Porque vão ser seres humanos que vão utilizar. E o ser humano que vai utilizar, ele pode se sentir mais à vontade de utilizar uma interface quadrada, por exemplo, do primeiro modelinho que estou mostrando aqui, ou uma interface com hexágono. Então não existe, e aí é o problema da área de usabilidade, porque a gente está tratando com o ser humano. Como eu comentei no comecinho, né? Eu sou engenheiro, a grande maioria que vocês estão escutando são programadores, engenheiros, a gente escolheu essa profissão porque a gente não gosta de trabalhar com gente. Mas nós temos que entender que quem vai utilizar isso são pessoas e a gente tem que fazer produtos para essas pessoas conseguirem utilizar. Então, qual é o perfil delas? Cada uma vai ter um perfil, cada um vai ter uma maneira de pensar diferente. Então, não necessariamente nós temos a melhor interface. Isso é subjetivo. Tá, mas a gente quer fazer uma interface boa e você está falando para a gente que interface é subjetiva. Como é que eu resolvo isso? A gente tem alguns métodos para tentar melhorar ou reduzir ao máximo a nossa subjetividade. Interface é e para sempre vai ser subjetiva. Então não existe a melhor interface. Eu posso ter uma ótima interface que funciona para as pessoas hoje, mas à medida que a cultura muda, à medida que a maneira de pensar muda, à medida que os costumes evoluem, pode ser que a interface que funciona muito bem hoje, ela não vai funcionar daqui 5, 10, 15 anos. E a cultura muda drasticamente, agora muito mais rápido. Um exemplo que eu vi uma vez alguém falando é de mudança de cultura, que é interessante. A gente tem as boas regras, né? E eu vou falar isso com as heurísticas. Então, um dos testes que a gente vai aplicar é a avaliação heurística. A avaliação heurística é um conjunto de boas regras que a gente quer seguir para saber se o nosso produto está legal. Então, a gente vai olhar essas boas regras, só que isso pode mudar. E um exemplo de heurística, né? Todo mundo já ouviu o bom conselho, né? Nunca converse com estranhos. Então você não pode. Nossa avó, quando a gente é pequenininho, tá lá na rua brincando, não conversa com estranho. Se alguém te oferecer bala, não pega, você entendeu? E isso funciona muito bem. Mas olha só como é que é a diferença, a mudança de cultura. O que a gente faz hoje? Você sai da tua casa, a primeira coisa que faz é ligar na internet, chamar um estranho para você entrar no carro dele e poder comer uma balinha que tá lá no banco do passageiro. É uma mudança de comportamento, é uma mudança de heurística. Então, aquilo que é uma boa regra no passado não necessariamente é uma boa regra hoje. Nós temos um conjunto de boas regras de design, que eu vou apresentar alguns desses resultados mais focados, inclusive, para dispositivos eletrônicos, mas não necessariamente elas vão continuar sendo as melhores práticas. O que eu vou mostrar hoje é uma regra que funciona para os dias de hoje. Além de comparar o nosso produto com esse conjunto de boas regras, né, de fazer essa análise heurística, a gente também pode comparar com outras interfaces. Pega do concorrente e usa. É melhor, é pior, é legal. E essa é uma outra maneira de a gente fazer um teste comparativo. Por fim, eu vou comentar também um pouquinho sobre os testes de usabilidade. Como é que eu pego o meu produto, coloco na mão de um usuário e o que eu observo para saber se aquilo é legal, se aquilo tá bom, se não tá bom, onde pode melhorar. Então, teste comparativo muito simples, coloca o teu produto e a outra interface, ou o teu produto antigo e o teu produto novo, e pede para alguém manipular, conversa, ver o que tá legal, o que não tá legal. Isso é mais intuitivo. Vamos então, e continua sendo bastante subjetivo, né, desse jeito, mas vamos tentar diminuir o subjetivismo. Afinal de contas, nós somos aqui da turma das exatas. Como é que a gente diminui isso e tenta chegar num conjunto mais interessante? Primeira delas é a avaliação heurística. Então, a heurística é um conjunto de boas regras, tá? Várias pessoas criaram heurísticas para as mais diversas áreas. A Nielsen são as mais conhecidas, ela é mais voltada para interfaces computacionais, então não tanto sistemas físicos, em termos de hardware, é mais sistema com interface de interface gráfica, né? Mas esse é um bom conjunto. Eu vou comentar deles.
porque é um conjunto bem estabelecido e funciona, é legal, funciona para quase qualquer coisa. O Zhang, por exemplo, ele criou um conjunto de 14 regras para equipamentos eletromédicos. Então, se você está trabalhando com dispositivos eletromédicos, tem um conjunto de boas regras específicas para ele. Se você está trabalhando com interfaces para web, você tem se não me engano, é o Schneider. Ele tem um conjunto específico para interface web. Então, essas regras são um bom conjunto de ideias que a gente pode seguir. Só que como tudo na área que envolve a análise do comportamento humano, isso também não é exato. Se a gente olhar essas regras que tem aqui, algumas delas, inclusive, são contraditórias. Então, alguns exemplos. A ideia de estado do sistema é eu olhar para o meu sistema e saber como ele está. Então, quantas vezes você olhou para um produto, um equipamento, você não sabe se o equipamento está ligado ou não está ligado, ou se ele está em stand-by, ligado ou desligado, ou se você sabe que ele está ligado, mas você não sabe se ele está ligado. Isso é ótimo com o gerador de função, né? Ele está ligado, mas ele está colocando o sinal na saída ou só está configurado? O output não está enable. Então, informar para o usuário o estado atual do sistema, como o sistema está nesse instante, é extremamente importante, é uma boa regra. Só que quanto mais coisa eu mostro para o meu usuário, mais complexa fica a minha interface. Uma boa regra de design é apresenta o mínimo possível. Quanto menos coisa, menos problemas de mal entendimento do que está acontecendo. Você exige menos da mentalidade da pessoa. Eu não sei se vocês já passaram por algum... ter que fazer alguma atividade crítica, onde você tem uma série de passos. Tá? Então, você vai configurar um setup de um teste destrutivo. Vou fazer um teste destrutivo de compatibilidade eletromagnética ou de isolação. Vai destruir o equipamento, por exemplo, isolação elétrica. Vai ter fuga, vai destruir, mas fazer o setup, seguir, é tenso, porque você tem que garantir que cada uma daquelas coisas está certa. Você chega no final do setup cansado. Tá? Você nem rodou o teste. Mas a preocupação sua em deixar tudo correto cansa. Então, quanto mais coisa, né? Aqui, quanto mais coisa eu colocar no meu sistema, mais eu vou exigir do meu usuário. Quanto menos coisa eu vou colocar no meu sistema, menos eu vou exigir. Mas menos eu vou exigir, menos o usuário vai saber o que está acontecendo. A lembrança, eu quero evitar que a pessoa tenha que se lembrar do que ele tem que fazer. Mas em compensação a gente vai falar para flexibilidade de uso. Se eu diminuo a necessidade de lembrança, quer dizer que toda hora o dispositivo me fala o que eu tenho que fazer. Vocês já passaram por alguma situação nesse sentido. O dispositivo fica falando, confirmando, fica passando um monte de informações para você que você não quer. Você quer ter uma flexibilidade de usar como um usuário avançado. Então, essas regras, elas nem sempre a gente consegue atender todas. Onde é um bom ponto, né? A gente vai comentar isso também um pouquinho mais para frente. Então, a primeira regra, eu vou passar elas com mais calma para vocês terem uma ideia. Porque a grande sacada da heurística é, você pega o teu equipamento, você vai olhar essa regra e para cada uma das regrinhas, para cada uma das heurísticas, você vai fazer essas perguntas. E aí você vê se o teu produto tá legal ou não. Então, na visibilidade, a gente tem que mostrar explicitamente o que está acontecendo. Se o meu usuário olha para o meu produto, ele sabe que está ligado ou desligado? Quantos acidentes a gente poderia ter evitado se a pessoa soubesse que o motor estava ligado ou que o motor estava desligado? Ou uma situação mais simples, quantos acidentes a gente poderia ter evitado se tivesse uma maneira simples de saber que aquele barramento de energia que está alimentando a fábrica está ligado ou está desligado? Então, ter informação do sistema é muito bom. Então, qual que é o estado? O que eu consigo fazer nesse estado? Nesse estado, eu consigo cancelar a operação imediatamente ou eu tenho que ir para outro lugar para cancelar? Esse tipo de visibilidade é importante. Para onde o meu usuário pode ir? Que mudança eu consigo fazer depois que eu tomar uma decisão nesse passo? Um exemplo mais interessante é o símbolo de carregamento, né? Aqui a gente não tem, nessa primeira modelo aqui, né? Só fica a bolinha voltando. Você não tem uma mínima ideia de quando vai terminar. Você fala, tá carregando, mas você não sabe se já foi pouco, se já foi muito, se você espera mais um pouco, se você espera
ou se você desiste. Já se você tem alguma confiável, né, uma medição de carregamento confiável, então não basta você colocar o número e torcer para estar certo, você passa a informação para o usuário que, olha, eu já fiz isso, falta um tanto. E aí você dá a oportunidade dele e fala assim, olha, não, então eu vou cancelar porque eu tenho outra coisa mais importante para fazer. Ou tava no 99, só que se tiver no 99, né? Se tiver no 99%, nesse caso, o cara já esperou 3 minutos, fala, não, tem coisa mais importante para fazer, ele cancela. Então é justamente esse tipo de informação que a gente quer. Aqui tem um exemplo, uma boa parte dos exemplos que eu vou trazer são de produtos eletromédicos, né? Porque são uma das áreas mais críticas com relação ao usuário. E é o que a gente trabalha aqui na universidade. Na universidade a gente tem um laboratório especializado em usabilidade de equipamentos eletrônicos, especificamente eletromédicos, e a gente tem bastante caso para apresentar nesse sentido. Então aqui tem um exemplo, essa bomba de fusão, na hora que você termina de programar, ele mostra para você no finalzinho, no último ok, ele fala qual que é a dosagem que você vai colocar, qual que é a vazão e quanto tempo que ela vai ficar funcionando. Essa tela fica ligada durante 5 segundos, depois ela some. Nunca mais você consegue achar essa informação. E se eu programei errado? E se eu não percebi que aqui, ao invés de 5,00, ele está no 50,0? Ou, coisa mais simples, a vazão aqui 399, ao invés de ser 399 mililitros por hora, se for mililitros por segundo, a probabilidade desse intervalo de tempo eu simplesmente não enxergar isso é muito grande. Então a gente. E não tem uma tecla fácil para eu recuperar essa informação. Peraí, deixa eu confirmar. Clica, tá legal. Então a visibilidade é uma coisa importante. Isso é uma coisa que não é legal. A gente tem que tomar um cuidado com esse tipo de abordagem. Correspondência entre sistema e mundo. As pessoas têm vida, as pessoas têm bagagem, elas têm cultura, elas têm expectativas. Então a gente tem que usar no nosso produto símbolos, frases que as pessoas entendam. Aqui tem um exemplo legal. Instalar seringa. Qual botão que eu aperto para continuar? Para frente? Para trás? Esse daqui que parece que é um liga e desliga, esse que... Não, esse aqui parece que é o confirma, vai para frente. Mas esse aqui também é o para frente. Não, eu também tenho esse outro botão aqui para frente. Qual deles a gente usa? Então, usar a simbologia mais adequada. Uma maneira simples é a lixeira do Windows. Não existe lixeira no computador. No máximo que você tem é um gabinete, né? Você tem processador, você tem memória, mas não tem lixeira lá dentro. Agora, eu estou trazendo o conceito do objeto do mundo real, lixeira, e estou colocando um símbolo bem simples para o cara entender. Tá cheio ou tá vazio. Então, é fácil pessoas que não são especializadas naquilo ali, que não estão como nós há 6 meses desenvolvendo aquela plataforma, bater o olho e colocar aquilo com alguma coisa que faz correspondência com a noção de mundo que ela tem. Usuário no controle. A gente tem que sempre evitar ações que tirem o controle do usuário. Tá? Exemplos muito bonitos, né? Vamos atualizar o Windows. Ou, olha, tem um novo correio de voz. Como é que eu sumo com essa mensagem? Se alguém souber uma maneira fácil de eu conseguir cancelar essa notificação de correio de voz sem precisar discar para poder. E depois que você disca, qual que é a sequência de teclas que você tem que fazer para poder colocar? Isso é muito ruim, esse modelo de interface. Com relação à atualização do Windows, você vai. Nossa, eu preciso desligar para ir para casa. Pum! Olha, não desliga o computador que eu estou atualizando. Se você desligar agora, vou corromper todos os seus dados. Tá, eu tenho que ficar mais meia hora, mais 15 minutos esperando. Então, esse nível de controle é importante, que o usuário consiga controlar o equipamento e não o equipamento tomar decisões automáticas ao contrário do usuário. Ou evitar que o usuário consiga, de alguma maneira, contornar uma necessidade de alguma decisão automática. Aqui tem um outro exemplo, né? Na sequência, é que aqui a gente precisa ver a sequência das telas. Você lá no começo, você coloca uma série de informações
Na hora que você chega nessa última tela, ele fala, olha, você vai usar uma seringa de 20 ml, confirma. Só que se você falar, não é de 20 ml. Se você apertar o não confirmar, que a gente já não sabe nem qual que é o botão, né? Mas se você apertar o não confirmar, ele vai jogar fora todas as programações que você fez de tempo, de dosagem, você vai ter que recomeçar tudo de novo. Então você tira o controle, a liberdade do usuário de poder voltar a uma tela e corrigir. Isso não é uma interface interessante. Consistência e padrão, a gente tem que usar padronizar as nossas estruturas. Aqui um exemplo, esse sensorzinho aqui, a etiqueta chama de sensor do paciente. Lá no equipamento tá sensor de pele. Para piorar, do lado desse conector tem um outro conector redondinho, bonitinho, com uma outra etiqueta, e aqui na etiqueta está escrito sensor auxiliar. Sensor de paciente, eu ligo no sensor de pele ou eu ligo no sensor auxiliar? Não é um padrão interessante, né? Então, cuidado. O iPod da Apple. A Apple é muito boa, ela tem vários modelos interessantes com relação à usabilidade. São símbolos que a gente conhece. E o mínimo possível para ajudar. Para frente, pula para a próxima, pula para trás, play, pause, aumenta e diminui o volume. E é só isso. A gente não tem dúvida do que cada um desses caras fazem. Por quê? Porque isso é padronizado ao longo de toda a linha da Apple. Prevenção de erros, né? Como é que eu consigo evitar que a pessoa conecte coisas erradas? A gente pode usar modelos diferentes de conectores, a gente pode usar estruturas de cores diferentes para indicar isso para o usuário, né? Aqui tem um segundo exemplo, aqui um bom exemplo, né? Não todos exatamente, mas aqui um outro exemplo. Na bomba de infusão que a gente estava analisando, a confirmação, lá no final, ele confirma para você se você quer aquele valor ou não. Só que o que acontece? Você entra aqui na primeira tela com a informação de volume e de hora. No final, ele pergunta para você da vazão, se a vazão está correta. Então aqui eu entrei 20 por 10 minutos, aí aqui ele pergunta, então você quer 120 mililitros por hora. Ele fez a conta e me apresentou o resultado final. Mas isso não me ajuda a prevenir os erros. Por quê? Porque eu estou fazendo uma conta e o usuário não estava esperando aquilo. Então, na verdade, eu inseri mais uma fonte de erro para o meu sistema. Outra questão, isso aqui é um acelerador linear, serve para fazer tratamento de radioterapia, né? Essa pequena maquininha aqui, ela tem a pequena bagatela de 3,5 toneladas, tá? Esquece o tonelada com M. 3,5 toneladas girando em volta do paciente. Se o braço do paciente estiver aqui para fora, é um membro a menos para aquela pessoa. Se a cabeça dela estiver aqui para fora, é uma decapitação sumária. E aconteceram vários desses problemas. Hoje em dia a gente tem sistemas de colisão, anticolisão, para evitar que isso aconteça. A gente não tinha há 15, 20 anos atrás. Então, isso é uma maneira de prevenção de erros que a gente tem que evitar. Reconhecer e relembrar, né? É muito melhor eu dar exemplos para as pessoas conseguirem relembrar, reconhecer, ela bate o olho, então é isso que eu tenho que fazer, ao invés de exigir que a pessoa se lembre. O Excel é fantástico para isso. Você começa a fórmula, você não lembra exatamente qual era o comando. Ele te mostra a lista, você vai lá e coloca. Nós todos amamos autocomplete nas IDEs, né? Até o VI e o Emacs tem autocomplete. Justamente por isso. Não é que a gente não consiga relembrar, mas que eu vou gastar energia relembrando energia que eu poderia estar gastando em fazendo meu produto, fazendo meu projeto. Então, sempre que no teu produto você conseguir colocar essa ideia, você ajuda o usuário a utilizar o teu produto. A sétima, né? Flexibilidade e eficiência. O meu produto tem que ser flexível para ser usado por todo mundo. Então, a gente quer um caminho fácil para o usuário que não sabe, e eu quero ter algum código ou eu quero ter alguma maneira para o usuário experiente não perder tempo todo aquele caminho. Então eu posso ir lá
arquivo, eu posso ir lá no menu de arquivo, escolher a opção desfazer. Eu posso só clicar na setinha desfazer, ou eu posso simplesmente apertar Ctrl Z. A minha mãe, que não é tão não tem uma literacia tão grande em informática, ela vai lá, arquivo, salvar, ela vai lá nos menuzinhos, escolhe as opções em texto. Algumas pessoas um pouquinho melhor, já vai direto nos botões, porque ele já decorou os botões. E uma pessoa um pouco mais experiente vai fazer tudo pelo teclado. Então você dá flexibilidade pro usuário iniciante não se sentir completamente perdido e para o usuário especialista também não ficar com aquele produto extremamente moroso. Minimalista. Quanto mais informação, mais você tem chance da pessoa olhar para o lugar errado ou tentar inferir a coisa errada. Então, quanto mínimo possível, melhor. Cuidado, se você tirar coisa demais, você pode tirar coisa importante. Onde eu faço esse equilíbrio, né, de quantidade de conteúdo e simplicidade na interface? Depende do teu produto, depende da área que você está trabalhando e do usuário. É um usuário leigo, é um usuário especialista, por exemplo, é um engenheiro, é um médico que vai usar aquilo, ou seja, uma pessoa que já tem um curso superior, ou é qualquer um que vai usar. Aquele é um produto para massa. Um exemplo, a barra de interface do Google. Não tem nada, tá? Você digita, tem pesquisar e estou com sorte. Eu acho que hoje nem mais tem esse botãozinho aqui do estou com sorte. Esse estou com sorte que ele fazia. Você digitava o valor, clicava nele e ele já mandava para o primeiro link, né? Mas é uma interface extremamente simples, onde a pessoa não tem dúvida do que ela tem que fazer, porque não tem muitas opções. Então, essa é uma ideia interessante. Boas mensagens de erro. Cuidado ao apresentar mensagens de erro. A gente sabe que uma vertente, né, principalmente se você estiver usando um microcontrolador, você tem no máximo um display 7 segmentos. Tá joia, é o que a gente tem, é custo. Mas sempre que eu puder apresentar mensagens mais completas e mais complexas, a gente vai dar preferência para isso. Então a gente quer evitar mensagens vagas. Olha, não consegui fazer. Não conseguiu fazer por quê? Qual que foi o problema? O que está acontecendo? Ou então, ação ilegal do usuário. Se você pegar um advogado e aparecer na tela do produto ação ilegal do usuário, ele vai tacar fogo no produto, porque ele não quer ser processado. Mas como assim eu fiz uma ação fora da lei? Então, os textos podem induzir pensamentos diferentes. Então, cuidado, a gente não quer criticar o usuário. E, se possível, explique como pode fazer. Olha, deu um problema. Dá uma olhada se não é a bandeja de papel da impressora que está com problema. Dá uma olhada se o nível de tinta. Então você pode apresentar uma mensagem de erro que seja construtiva. Ele vai entender um pouco melhor. Com o tempo, ele vai aprender aquilo. A mensagem de erro vai ensinar o usuário e ele vai não mais cometer aquele erro. Então, mesmo que o erro seja, pensando assim de maneira grosseira, mesmo que o erro tenha sido o ponto inicial, quem começou o erro foi o usuário, pode ser por falta de treinamento, por falta de conhecimento. Se eu conseguir uma maneira de treinar ele sem que ele fique nervoso ou triste ou chateado com o teu produto, isso é bom porque ele vai gostar mais do teu produto, o produto é mais vendável. As pessoas vão preferir o teu produto. Web, isso acontece muito, né? 404, not found. Pra gente, beleza, mas você mostra isso aqui pra metade da população, o cara não tem a mínima ideia do que aconteceu. Será que a internet caiu? Não, eu acho que a internet caiu. Porque aparece qualquer coisa de texto assim, perdida, aleatória em inglês, a internet caiu. Aí o cara vai fazer o quê? Ele vai lá desligar e ligar o roteador. Porque o sobrinho dele falou que você vai lá, desliga e caiu a internet, tio. Vai lá, desliga e liga o roteador. Não vai resolver o problema, ele vai continuar sem saber o que estava acontecendo. Ajuda e documentação. Por fim, sempre que a gente tiver espaço no próprio equipamento, a gente oferecer maneiras de ajuda. A gente pode colocar a ajuda explicando qual que é a sequência de tarefa, explicando aquele contexto. Se o próprio produto puder ter ajuda dentro dele, principalmente quando você tem uma tela, você tem alguma coisa nesse sentido, isso é muito bom. Se não, um local fácil, tá? Eu posso ter um site de internet, eu posso ter alguma interface que explica de maneira clara e objetiva
como resolver aquele determinado problema. Então, a gente pode ter boas interfaces. A segunda ferramenta que eu vou comentar com vocês, então essa foi a primeira ideia, né, da avaliação heurística. Foi bem por cima para vocês terem um conhecimento geral de como ela funciona. E aí, de novo, a gente quer fazer o quê? A gente quer voltar naquele conjunto de 10 boas regras, tá aqui. A gente vai pegar o nosso produto e vai falar como o meu produto se comporta quando eu levo em conta a visibilidade, a comparação entre o sistema real e o meu mundo, entre o controle e liberdade do usuário, consistência e padrão, prevenção. Ou seja, para cada um desses caras, como o meu produto se comporta. Essa é uma análise rápida e simples de fazer. Você faz um checklist, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal, isso aqui tá legal, e você consegue uma melhoria de interface naquelas etapas de desenvolvimento que ainda é fácil modificar a interface. Por fim, vou comentar da ferramenta de teste de usabilidade. Por vários motivos, tá? Essa é a ferramenta por excelência. Por quê? É nela que eu vou pegar o meu produto, vou colocar na mão do usuário, no ambiente mais próximo da vida real de uso daquele usuário, e eu vou ver como é que está acontecendo. Eu vou ver o que está acontecendo. Para o pessoal aqui que está trabalhando na área de desenvolve equipamentos para a área médica, essa etapa de fazer um teste de usabilidade, ela é obrigatória, segundo a 62366. Então, na ISO 60601-1-6, a gente tem que fazer testes de usabilidade para equipamentos e dispositivos eletromédicos e, por excelência, a gente precisa fazer com o usuário final. Então, o que eu vou mostrar aqui é exatamente o mesmo procedimento que a gente usa aqui em Itajubá para fazer os testes com equipamentos eletromédicos. E a gente pode usar essa mesma estrutura para qualquer outro tipo de equipamento. Eu vou mostrar aqui um exemplo de uma interface embarcada. Então, esse aqui é o protótipo, tá? Isso também é para mostrar que a gente não precisa ter o produto pronto para fazer esse tipo de teste. Então, aqui é uma interface de alguns alunos. Esse aqui é um trabalho final de graduação. Então a gente tem um LCD e um keypad direcional, para cima, para baixo, esquerda, direita e enter, tá? Isso é bastante simples. A gente publicou esse artigo, então se você é aberto, se vocês quiserem ler um pouquinho mais sobre os resultados, como é que isso é impactado, vocês conseguem pegar lá no De Facto, a revista que a gente publicou, tem lá todo com mais detalhes essa informação, e todos os códigos de execução estão lá no GitHub, tá? No DS Peres. Então, todos os códigos a gente está fazendo aqui. Qual que foi a nossa ideia aqui? Será que eu consigo criar uma interface de LCD 16:2, tá? Aquela interfacezinha mais simples possível. Será que eu consigo criar uma estrutura de menu que seja melhor, que o usuário fique mais à vontade de utilizar? E a gente tentou pensar quais são os tipos possíveis. E a gente chegou nesses 4, tá? Então, a gente conseguiu imaginar 4 estruturas de menu. Eu tenho lá o meu menu que passa por todos os passos de configuração e de execução e termina. Se a pessoa quiser configurar o negócio do meio, ele tem que voltar e passar por tudo de novo. Então esse é um caminho único. A gente tem o cíclico, onde eu começo, eu entro, e aí eu consigo... É como se fosse aquele... Esse daqui é como se fosse o menu do PlayStation. Você tá nessa opção, você vai para a próxima, para a próxima, para a próxima, para a próxima, próxima, volta para a primeira. Então você consegue ciclar em volta de todas as opções, né, para poder fazer a execução. O menu central, eu tenho uma tela de entrada, e aí dependendo de cada botão eu vou para uma opção. Então eu tenho um ponto inicial e aí eu consigo ir para corrigir cada uma delas a partir da central. E a árvore hierárquica. Eu tenho uma determinada opção, ela abre 2 ou 3 opções, ela abre 2 ou 3 opções. Então eu começo lá, vou digitar minha senha, depois eu pergunto: você quer configurar a placa ou você quer ver a informação? Eu quero configurar. Você quer configurar o nível alto ou nível baixo? Aí você configura. Não, eu quero ver o sinal. Você quer ver o sinal de temperatura ou o sinal de umidade? Então, essas são as abordagens que a gente pensou em conseguir fazer. O que a gente fez? Montou isso, criou um roteiro, falou para o usuário: olha, eu quero que você execute de começo a fim, você vá, ligue, que você desligue, que você contorne isso, e criamos uma rotina de tarefa. A pessoa foi lá, fez essa rotina de tarefa, e a gente fez as medições. Olha que coisas interessantes, né? O processo mais rápido é o cíclico.
Para conseguir executar todas as atividades, a estrutura cíclica foi aquela que demandou menos tempo para ser executada. A árvore hierárquica, a que demandou mais tempo, e menu central e caminho único estão ali empatados, tá? Então, o que a gente espera? Que esse cara mais rápido, ele é mais eficiente. Aí a gente fez a pergunta, legal, qual deles vocês gostaram? Ninguém gostou da estrutura de árvore, tá? Por quê? É muito demorado e ela não é tão interessante. Em compensação, o cíclico, que teve o menor tempo, considerável aqui, não foi nem de perto o primeiro lugar, tá? A gente tem aqui o menu central foi o que o pessoal mais gostou de trabalhar, porque eu tenho o estado do sistema logo de cara, sabe o que está acontecendo, e eu consigo migrar para qualquer uma das opções muito rápido. Apesar dele não ter sido o mais rápido. Por quê? Porque eu tenho que ir numa opção, configurar, voltar, ir para outra, configurar, voltar. Mas as pessoas gostaram mais dele. E aí entra a nossa questão entre preferência e performance. Em alguns ambientes, nós queremos fazer aquilo que o usuário acha mais legal para vender mais. Em outros ambientes, eu quero fazer aquilo que é mais eficiente. Então, se eu estiver pensando, por exemplo, na programação de um desfibrilador, o paciente está no chão. Eu tenho 15 segundos para poder colocar o desfibrilador para funcionar. Porque na verdade eu não tenho um target de tempo, mas a cada minuto que a pessoa continua sem respirar, sem receber os procedimentos adequados, a taxa de sobrevida cai em quase 10%. Então, se a pessoa teve a parada cardíaca e eu já consegui fazer defibrilação, massagem cardíaca, respiração artificial, a pessoa não vai ter problema, quase nenhuma sequela. 3 minutos depois, 30% de chance de 70% de chance de sobrevida, 30% de chance de morte. Então, assim, é extremamente pesado. O tempo é muito crítico. Então, apesar de não ser o favorito, para esse caso, alguém pode falar assim: não, eu vou fazer cíclico. O cara pega do primeiro passo, vai até o último, passa por todos, configura todos, dá ok, tá beleza. Não é o mais amigável, não é o preferencial, mas nem sempre eu estou preocupado exclusivamente com isso. E outra coisa, ser humano tem limitações. É muito comum a gente ter problema de o cara achar que é o que ele quer. Então ele falou que o preferido dele é esse, mas na verdade ele se deu melhor com os outros, né? E isso acontece muito, né? Imagina você chegar nos anos 80 e falar assim: olha, eu vou construir um equipamento onde você vai ter condição de ser encontrado por qualquer pessoa em qualquer horário do dia, em qualquer lugar que você estiver. Os caras vão te chamar de maluco. Como assim? Eu quero ter paz, eu quero estar em casa. E nenhum de vocês deve estar com o celular longe da tela do computador agora. Exatamente isso. Então, nem sempre o que a gente acha que a gente quer é o que realmente nós somos mais eficientes. Então, a gente tem que tomar cuidado com preferência e performance. Uma outra questão: as pessoas aprendem, e o ser humano é fantástico para aprender. Então, a gente tem lá a velocidade, tempos muito altos. O pessoal gastou muito tempo para executar as primeiras tarefas, mas rapidamente eles começaram a sacar o jeitão das coisas, tá? E aí os tempos começam a diminuir. Por quê? Porque as pessoas começam a ficar mais rápidas porque ela sacou. A árvore hierárquica gasta muito tempo até o cara sacar como é que ela funciona. E não é rápido ele sacar. Por quê? Porque é uma estrutura de menu que não é tão comum a gente fazer, tá? A maneira que ela é organizada. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Isso aqui pra gente é fantástico. Você bate o olho, você já sabe como é que o equipamento tá funcionando. É isso, tá, beleza. Para um usuário normal, ele tá mais acostumado com esses 3 modelos. Então, os usuários que a gente testou gastaram mais tempo até sacar. Isso aqui não é estatístico, a gente teve um volume de testes legais, mas não chega a ser com significância estatística, mas a gente consegue perceber esse efeito. À medida que a pessoa vai fazendo mais e mais tarefas, ela vai aprendendo. Então, não necessariamente a gente precisa jogar de fora, porque aquilo lá simplesmente é ruim ou não funciona. Pois bem, umas conclusões nossas para a gente fechar aqui no prazo e não atrasar muito as palestras de hoje. Como disse o meu amigo, mandou uma mensagem para mim no WhatsApp.
Pô, Rodrigo, sábado à noite só se for com um copo de cerveja. Então vamos lá, todo mundo em casa, ninguém precisa dirigir hoje. Vamos para a conclusão. O que a gente tem que fazer? Primeiro ponto, talvez o ponto mais importante. Não culpe o usuário. As pessoas têm limitações. Eu preciso entender como as pessoas pensam, qual é o fluxo de pensamento dessas pessoas, para eu conseguir saber se o meu produto está atendendo de maneira adequada ou não. Outra coisa, não tem milagre, tá? A gente tem que testar a interface com o usuário. Então, pega o teu produto. E o usuário é simples, tá? Se o cara não está trabalhando no projeto, ele já não tá amarrado dentro da estrutura. Então, bate um papo com o cara do lado, com o engenheiro do lado, bate um papo com o pessoal lá do marketing. Ô, vem aqui, 10 minutos. O que você acha? Isso já são testes não estruturados, mas são testes bem interessantes que a gente pode fazer. Então, qualquer um que não estiver trabalhando é bom, com o usuário final é fantástico, que seria o ideal, tá? E, por fim, planejar usabilidade no primeiro dia. Onde e quando a gente vai avaliar? Quando a gente começa um projeto eletrônico, você sabe qual dia que você vai reservar horas no laboratório de compatibilidade eletromagnética. Beleza, que dia que a gente vai fazer um teste de usabilidade? Vai chamar um cliente ou vai levar para um potencial cliente? Esses são pontos interessantes, é isso que a gente tem que pensar e organizar. Seguindo essas sequências, a gente vai criar produtos melhores e realmente à prova do usuário. Não porque eu estou blindando o meu produto do usuário, mas é porque entendendo o usuário, eu sei como fazer para que ele não cometa os mesmos erros. Tá joia? Muitíssimo obrigado. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Qualquer dúvida nessa área ou na área de embarcar de maneira geral, a gente está à disposição, certinho? Vou passar a palavra agora novamente para o pessoal aqui do Embarcados Experience. Bom restinho de congresso para vocês, pessoal. Muito obrigado.